Estamos no ar com a segunda edição do Estúdio Laranja, um projeto que faz parte da Residência Artística 2017 aqui do Colégio Augusto Laranja. E o tema desse ano é audiovisual. A ideia é que os alunos possam se familiarizar um pouquinho mais com o cotidiano dos profissionais que trabalham nessa área. Então a gente veio aqui para dentro do colégio para trazer um pouco do nosso dia a dia, das nossas preocupações e de como funciona a nossa rotina. E para fazer isso, a gente está montando um programa com assuntos que sejam relevantes não só para os alunos, mas para toda a comunidade do Augusto Laranja. Então o que nós resolvemos fazer? Trouxemos a comunidade aqui para dentro do colégio. A Caroline Missen, ela é ex-aluna do colégio, assim como eu, aliás, que também estudei aqui no colégio. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. A gente está aqui com o Leandro Alcerito, professor do Augusto Laranja. Olá, tudo bem? Tudo bom? E com a Daniele Mila Fujita. Daniela, desculpa. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão de alimentação. Mas antes de a gente chegar nesse assunto, eu queria saber como é que é a relação de vocês com o Augusto Laranja. Você estudou aqui quando, Carol? Estudei desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio, né? De 96 a 2006. Então, tive uma longa passagem aí pelo colégio e uma vivência muito boa e gostosa aqui. Tenho uma boa lembrança. Quais são as principais lembranças que você tem do colégio? Não tenho como deixar de falar do momento de festividade, né? Tanto das festas quanto do esporte, onde unia muita gente. E das viagens que a gente fazia, todos os alunos juntos, ou mesmo os momentos ali de tensão numa pré-prova, onde tinha toda aquela ansiedade, né, para saber de resultados, enfim, todo mundo vivenciando junto aquele momento, dava para dividir bem gostoso, assim, muito gostoso. Com certeza o Leandro está aqui há menos tempo, né, Leandro? Eu sou mais novinho, eu cheguei aqui em janeiro desse ano e muito feliz, muito contente. E o que mais me trouxe para cá foi o acolhimento. Desde o momento que eu entrei na escola até hoje, eu sou muito bem recebido, muito acolhido, bem orientado. E isso ajuda muito a desempenhar as minhas funções e o meu trabalho. Então, essa casa me acolheu com aquilo que eu mais queria, que era a atenção. Você se sente à vontade aqui? Me sinto em casa aqui. Maravilha. Dani? Bem, eu cheguei aqui na escola ano passado, porque eu jogo xadrez. E a escola está fazendo um projeto com bolsas para enxadristas. Então, eles me convidaram, daí veio eu e minha irmã. E eu tô aqui desde o ano passado. E eu acho que isso que o Leandro falou é uma coisa que diferencia das outras escolas. Ela acolhe muito quando você chega. É isso. Como é que foi sua primeira relação com os alunos quando você chegou aqui no colégio? Na verdade, é que quando eu cheguei no colégio, eu era bem mais tímida. E a minha primeira impressão é que eles eram introvertidos, que eles conheciam uns dos outros muito bem. Então, com o tempo, eu fui me acostumando com esse jeito de ser e fiquei bem feliz com isso. Você já pegou também um pouco desse jeito de ser do Augusto Laranja, né? Já peguei. Nas atividades do dia, as coisas que eles fazem, as atividades extras, a própria aula é diferente. Eu me senti bem, me senti feliz, é que eu posso criar coisas diferentes, eu sou ouvido, eles têm uma maneira diferente de pensar a educação, de buscar os resultados. E isso, para mim, foi muito feliz, foi muito satisfatório. Bacana. Já que a gente vai falar de alimentação hoje, questão até de alimentação saudável, se vocês fossem se pensar como uma refeição completa, que refeição vocês seriam? Melhor é a reação de cada um deles. Fala um pouco, assim, pensar numa refeição, assim, um prato principal, sobremesa, bebida. Fiquem à vontade para onde a imaginação de vocês permitir. Olha, eu acho que, não por eu, né, ser da área, mas tem É um prato balanceado, um certeza. pouquinho. Não sei quanto de Não, proteína. mas sendo como boa brasileira também, eu acho que o mais gostoso, assim, e que tem muita lembrança é a feijoada. Que é um prato, não deixa de ser balanceado, mas vou muito além do balanceado, que eu acho que é o sabor mesmo que traz e muito do que é nosso, assim. Então, pra mim, é essa lembrança que vem à mente. Acho que não vou falar de mim, mas eu gosto de pensar que a minha aula é como se fosse uma sobremesa.
uma aula que ao mesmo tempo é gostosa, que traz uma coisa diferente para o dia, que apesar de ser simples como um brigadeiro, mas também é bem complexo porque traz muitas lembranças gostosas. Eu gosto de pensar assim, uma sobremesa. Delícia. Bem, eu não sei um prato específico, porque eu tenho características bem diferentes, assim, da maioria das pessoas que eu conheço. Que eu sou tímida, mas ao mesmo tempo eu sou extrovertida, eu não sei explicar. Eu sou meio que, às vezes, oposto. Então, eu acho que eu seria alguma coisa, por exemplo, uma sobremesa doce e azeda ao mesmo tempo, basicamente. Vocês acham que a comida ela tem uma relação forte com a cultura? Ah, com certeza. Tem. É o que remete, cada um traz um pouquinho, né? Como a Daniela mesmo falou, é um pouco talvez da cultura que ela traga, que vai ser o referencial para ela e para cada um, né? Acaba sendo assim. Se a gente for ver, os pratos mais famosos remetem a culturas nas camadas que mais populares são. Então, se pegar, por exemplo, estrogonofe. Estrogonofe é um prato típico de uma região típica que traz uma lembrança cultural típica. No nosso caso, a feijoada. Exato. Né? Então, alimentação e cultura estão sempre muito relacionados. Eu também acho isso. E eu nasci no Brasil, só que a minha família é japonesa. Então, eu percebo muito, muito bem isso, porque a minha família come comida japonesa, tudo, porque é uma cultura diferente, é um outro país, do outro lado do mundo. Então, eu acho que é bem forte isso. A relação dos orientais com a comida é muito diferente da relação dos ocidentais, né? Sim. Como é que funciona a relação do oriental com a comida? A prática, eu acho que ela pode dizer bastante, né? Mas culturalmente é uma outra visão, né? Não tem essa mesma montagem que a gente tem, por exemplo, de um café da manhã, que é o pão, o leite. Muitas vezes eles têm uma refeição mesmo no próprio café da manhã. Então, é onde eles trazem essa diferença, assim. Ela pode, acho que, dizer muito mais do que eu por conta da prática, né? Minha avó e meu irmão dela, todo domingo a gente se reúne pra... Eles fazem comidas típicas do Japão e a gente almoça todo mundo junto, é muito legal isso. E também tem o Brasil tá numa localidade bem diferente do Japão. Então, por exemplo, lá a gente come muito peixe, porque é um lugar, é meio que uma ilha. Então, tá cercado por mar, tem essa questão geográfica também. Uma das coisas que eu mais admiro é a mecânica da comida japonesa. O fato de você comer com os pauzinhos, as tigelas não terem as asas, né, que a gente diz, as orelhas das xícaras. O próprio processo de manufatura do alimento traz uma velocidade diferente, Exato. o modo de preparo mais saudável. Então, você percebe que há uma redução muito na pressa de comer. Então, quando você segue o ritual, você traz um conceito diferente do de hoje, que é o de slow food. Apreciar a refeição como um ritual importante do dia. Isso é muito interessante, essa mecânica toda que propicia esse momento na alimentação japonesa, eu acho muito legal. É um simbolismo, né? É o além da comida. Né? É a forma de comer. Exato. Não é botar uma coisa para dentro, né? Você tá ali nutrindo o seu todo corpo, um né? porquê daquilo. Tudo que tem uma explicação. Né, deveriam pensar desse modo, mas é muito cultural deles. E por falar em nutrir o corpo, você é nutricionista, né, Carol? Eu queria que Sim. você contasse um pouquinho pra gente como é que você entrou nessa área, como começou a sua carreira. Bom, comecei saindo daqui, né, com as pesquisas, onde no ensino médio a gente vai em busca do que parece mais com a gente, enfim. E foi quando até teve uma proposta do colégio na época, onde a gente tinha que buscar um lugar para fazer um estágio, né? E não lembro o tempo que passava-se no lugar, e foi quando eu fiquei com uma nutricionista. Já tinha em mente que era a área da saúde, mas tive a oportunidade de ir para essa empresa, era uma empresa alimentícia, e fui me vendo ali. E aí foi quando eu falei, vamos arriscar, eu acho que é isso. E deu super certo, né? Então, eu entrei na faculdade logo depois e muita gente entra e começa a ter muitas dúvidas, né? Com o passar do tempo, mas eu só tive certezas. Então, foi muito produtivo. Mas a sua relação com a alimentação sempre foi diferente ou você foi descobrindo isso depois Então, eu já tinha em casa essa relação, né? Meu pai gosta muito de lidar com o alimento, em casa não tem esse negócio que é a mulher que cozinha,
né? Se meu pai tivesse mais tempo, acho que só ele cozinharia em casa, mas hoje, como minha mãe tá ali, os dois dividem a tarefa, mas ele traz isso muito da família dele, né? Então, os irmãos, eram muitos irmãos, os irmãos ajudavam muito. Na família do meu pai tem um lado italiano e tem um lado árabe também, então é onde mesclou isso, então entra às vezes pizza, às vezes entra esfirra, então e a gente sempre teve uma alimentação bem equilibrada em relação a vegetais, frutas, os cereais, enfim, de tudo, sempre muito bem apresentado. Então eu nunca tive dificuldade, para mim era comum, né? E aí eu fui conhecendo esse mundo e fui me interessando cada vez mais. Vocês têm alguma pergunta para Carol? Não? Não? Eu queria saber um pouquinho mais sobre o curso de nutrição. Como é que foi o curso e de que forma que ele te direcionou nesse caminho da nutrição? Legal. Bom, logo que você entra no curso, né, e eu acho que como vários outros cursos, tem um geralzão ali, né, onde você se depara com algumas matérias que aí você fica até na dúvida daquilo que você ouve falar do que é a atuação mesmo do profissional, ali no estudo gera uma dúvida de será que eu vou ter que fazer isso, vou ter que passar por esse momento na fase da faculdade para conseguir chegar lá? E são dúvidas que se você realmente, no meu caso, né, eu realmente me enxergava naquilo, isso a gente tem que passar mesmo, né? São matérias às vezes básicas que a gente tem que ter a noção para chegar nos finalmente, né? E aí depois de saindo da faculdade, então você busca uma especialização, que é onde você vai filtrar e ver onde mais é a sua cara ali para conseguir atuar, né? Mas o momento da faculdade é muito gratificante, mas ao mesmo tempo gera muitas dúvidas, assim. Mas o caminho foi bom. E como você direcionou a sua carreira depois da faculdade? Nesse sentido de ir conhecendo cada matéria, e aí teve aquela que eu me apaixonei um pouquinho mais. Que foi? Que foi, na época, eles davam como desenvolvimento humano, né? Nutrição no desenvolvimento humano. E aí eu fui vendo o que podia explorar mais nessa matéria, e aí foi quando eu conheci a nutrição materno-infantil. E aí eu fui fazer minha especialização, fiz a pós-graduação e, lógico, sempre em contato com professores da faculdade, que eu tinha já noção que eles poderiam me dar esse respaldo sobre a matéria. E aí entrei de cabeça na pós-graduação e aí comecei a atuar em escolas, com atendimentos à criança gestante e fui me identificando, assim. Quando a gente fala em alimentação para criança, tem uma grande dúvida de como criar uma alimentação saudável para criança, porque eles têm um paladar diferente, eles gostam da besteira e aí tem associação às vezes com o personagem, o alimento. Como se cria um cardápio saudável para uma criança? Então, hoje a gente tem muito aí assunto relacionado a isso, a essa preocupação, né? Até por conta do grande número aí de obesidade que a gente tem hoje no país, né? Então é uma preocupação muito grande. Mas a gente está buscando muito o que tinha lá antigamente, né? Então, assim, se as pessoas forem pensar e veem essa questão que você pergunta, né? O que é um cardápio ideal, saudável? É o básico que a gente tem ali, né? Então, é se preocupar se dentro dos grupos alimentares ali a gente está servindo um arroz, um feijão, que hoje muitas famílias estão tendo que resgatar isso, né? E a gente fala que é a combinação perfeita do brasileiro, né? Para uma alimentação bem equilibrada. E lógico, pensar que a criança, ela tem sim as suas preferências da faixa etária, mas ela não precisa de um cardápio infantil. Porque aí é onde muitas vezes a gente adquire aquele paladar na vida adulta infantilizado, né? E a dificuldade que a gente vai se deparando. Então ela tem que conhecer o que, a partir de um ano que ela come o que a família come, lógico que com preocupações em relação aos excessos, né? Mas ela tem que conhecer o que é o alimento, é o legume, é a verdura, é o cereal, enfim, as carnes, independente, sem tanto essa preocupação de regra quanto, né? A gente tem que
relaxar um pouco mais, mas pensar numa alimentação de casa, natural, menos industrializada. Né? A gente fala que a gente... Desculpa. Imagina, isso que a Carol falou é super importante. Quando é crianças, tem que oferecer diversidade. Exato. Oferecer o de pouco com tudo. Então, é interessante você perceber assim, mesmo que eu não goste de um alimento, sou eu, mas meu filho pode gostar. Então, eu tenho que oferecer, inclusive, as coisas que eu não como, que não são do hábito da casa, mas desenvolver um paladar para vários sabores diferentes, isso é muito importante, faz muita diferença. E é nessa fase, né, onde, até antes na gestação, como a gente já trata, mas principalmente na introdução alimentar, onde ela vai adquirir o hábito alimentar para o futuro dela. Então, é o que é falado mesmo, não é o que você gosta, mas sim o que ela precisa conhecer. Desenvolver o hábito de não ter medo de experimentar, né? Exato. E quando você fala em hábito, depois é muito difícil mudar um hábito. Por exemplo, quando você fica mais velho, você já tem um hábito desde pequeno, é super difícil você alterar esse hábito. Sim. Por que é tão difícil mudar um hábito alimentar? O adulto, ele levou isso, né? Então, se foi, por exemplo, essa formação foi na infância, passou da adolescência, início da vida adulta, ele vivenciou aquele hábito por muito tempo. Então, para ele, aquilo é concreto. E aí é onde a gente junta também a questão da personalidade da pessoa, né? Pessoas que são mais conservadoras, às vezes há uma dificuldade ainda maior de você conseguir essa mudança na vida adulta. Porque ela não acredita que algo diferente vá fazer diferença, né, no próprio corpo ou na vida dela. Não, porque ela está indo bem até ali. Até questões que não sejam relacionadas à saúde, mas questões pontuais. Não como verde ou não como determinada cor, né? Então tem muito isso. Mas também pessoas que são de um outro tipo de personalidade, a gente reconhece que tem uma facilidade um pouco maior. Então é muito pessoal, né? Mas o adulto, se ele leva isso realmente até a vida adulta, sem ter mudanças no meio do caminho, com certeza vai ser mais difícil lá na frente. E o cérebro da gente trabalha sempre com a seguinte noção. Os neurônios, eles gostam de desafio, mas preferem trabalhar no conforto. Exato. Então, tudo que sai da nossa zona de conforto exige um desafio maior do cérebro. Então, é mais comum a gente preferir manter a alimentação simples, do dia a dia, que a gente está acostumado, que dá muito menos trabalho para o seu cérebro processar um novo gosto, um novo alimento. Por isso que é importante ensinar a criança a aprender a experimentar, porque o cérebro se propõe sempre a estar em desafio. Coisas novas. A gente busca sempre uma alimentação diferenciada pela questão do ser saudável. Eu já vou te perguntar o que é ser saudável para você, mas antes eu queria saber a opinião da Daniela. O que é ser saudável para você, Daniela? Na minha opinião, ser saudável é você comer tudo equilibrado, de tudo um pouco, porque cada alimento tem sua função no corpo, porque você não pode desprezar, por exemplo, o carboidrato, porque ele dá energia, proteína, dá massa muscular, então cada alimento tem sua função importante no corpo, então acho que é isso, é equilibrado. Leandro? Eu concordo com a Dani, equilíbrio. Buscar sempre equilíbrio. Não só com o que se come, mas como se come, com a atividade física que se pratica, o período do crescimento que a gente está. Uma criança não come a mesma coisa que um idoso come, um atleta não come a mesma coisa que um sedentário. Então, essa busca do equilíbrio é o grande desafio. E eu concordo com ele. Né? Eu concordo. Com os três. E é o que a gente vem trabalhando muito, né? Essa questão do equilíbrio. E não existe a comida proibida, o nutriente proibido. Todo mundo precisa de todos os nutrientes. Lógico, a gente tem casos clínicos que às vezes é tratado mais a fundo, particularmente. Mas pensando no todo, é muito isso. E as pessoas ficam com uma questão, um receio e querendo a fórmula mágica, né? Mas a fórmula mágica é o quê? Ter esse equilíbrio, tendo ali uma alimentação um pouco mais leve, às vezes uma mais pesada, tendo a prática da atividade física, então manter o corpo ativo, né? Entra nesse equilíbrio também, e o comer, sabendo o que estar comendo. Então, comer com uma consciência ali. Né? Não só em relação à quantidade de comida, mas em relação ao seu comportamento enquanto você está comendo. Você está prestando atenção nisso,
né? Você sabe o quanto te deixa satisfeito ou não, você vai comendo além das... Então, tudo isso acaba englobando essa questão da alimentação saudável. E a gente tem estereótipos a serem vencidos, né? A Carol deve ver isso todos os dias. Fala assim, vamos fazer um projeto nutricional. E lá vem a chata contar caloria. Exato. E não é isso, né? Nutrição não é ficar contando caloria, nem ficar preocupado com quantos nutrientes eu ingeri no dia. É isso do equilíbrio. Hoje a gente quer mostrar muito isso. mais isso. As pessoas me veem e falam, não, E lá vem a chata. Brigadeiro, essa só come alface. Assim, Eu acho que as pessoas elas esperam uma dieta pronta que dê certo para todo mundo, né? Exato. Então hoje em dia você entra na internet, você coloca dieta e aparecem 10 fórmulas mágicas. Pode dar certo para uma pessoa e pode não dar para outra. Por que, Leandro? Porque às vezes uma dieta dá certo para uma pessoa e não dá para outra. Os metabolismos são diferentes. O meu corpo funciona de um jeito e de cada um de nós de um outro jeito diferente. Então eu não posso dizer que todos os alimentos funcionam da mesma maneira para todo mundo. E como a Carol falou, existem restrições. Tem gente que não pode comer muita carne, porque o corpo não processa de modo adequado. Outras pessoas têm que evitar glúten. Outras pessoas descobrem, inclusive tardiamente, que são alérgicas à lactose. Então, a grande chave da história é através de uma percepção do que eu como e o como aquilo reage no meu corpo, você buscar esse equilíbrio. Se eu percebo que determinados alimentos não me fazem bem, eu preciso evitar. E ter a noção de que esse evitar não é uma tragédia, nunca mais vou poder comer direito. Não, é buscar o equilíbrio, é não exagerar. Então, como cada um de nós funciona de um modo diferente, é preciso prestar atenção nessas diferenças, entender o que elas causam no corpo e buscar o equilíbrio em relação a isso. Muito bem, é a particularidade, né? Trabalhar cada um como cada um é, como cada organismo funciona. E aí sim você vai conseguir resultados satisfatórios em cima disso. Não com uma dieta de internet ou uma dieta de gaveta que a gente fala, que muitas vezes o que deu resultado para um, fala, vou seguir também, quero esse resultado, né? Mas não é assim, a gente já sabe e é o desafio de cada um ir atrás e se conhecer um pouquinho melhor. Você disse que não importa só... Peraí, fala daí. Então, eu queria só falar uma observação, que muita gente, a maioria das pessoas, olha mais para os que não fazem exercício, os que comem mais e errado. Mas também tem um outro lado, que é as pessoas que fazem, por exemplo, muito exercício, ou que comem bem, só que menos do que precisavam. Que, por exemplo, anorexia, bulimia, é o que a gente estudou em aula, e eu acho isso muito importante, mostrar o outro lado também, que não tem só esse lado do comer demais ou não fazer exercício. Exato, e eu acho que o que remete, todo mundo fala disso, é o que muitas vezes a mídia traz, né? População brasileira obesa crescendo cada vez mais, com certeza, e essa preocupação, e aí só se remete precisa fazer esporte, precisa ver tudo que está ligado ali, mas e o outro lado? Então, assim, esse outro lado se remete a uma questão de comportamento. Se a gente está falando tanto da obesidade, por que não falar de quem também come com o outro extremo, sendo radical num outro extremo? E a gente tem esse público crescendo cada vez mais também. Então, muito disso, até por essa visão que, por ser e ver uma população obesa, então eu vou tentar me virar sozinho. E aí o público adolescente principalmente, onde a gente vê hoje, né, crescendo, e até na vida adulta, onde a gente tem esses distúrbios alimentares que acabam não sendo tão evidenciados, mas que eles estão ali. Mas existe também uma questão um pouco cultural, daquela busca pelo corpo perfeito, justamente que é pregado isso, muito por revistas, por televisões, Hoje em dia está muito em alta a questão das blogueiras fitness e o pessoal que vai lá e posta foto malhando o dia inteiro, comendo só. E aí o pessoal olha e fala, é isso que eu quero chegar, é isso que eu quero alcançar. E aí você chega a extremos para alcançar aquilo. Tem um pouco desse fator cultural também? Tem bastante isso. Eu, no meu trabalho, no dia a dia, acompanhando a vida de adolescentes, eu trabalho com crianças de 12 anos, que eu ainda chamo de crianças, apesar de eles não gostarem, e jovens de 17, 18 anos. A pressão social sobre essa etapa da vida é muito grande e muito importante. Ela não pode ser desprezada. E, por isso, qualquer oferecimento, qualquer permissão que eu recebo de que meu comportamento, se for feito dessa forma, é reforçado, eles adquirem isso com muita facilidade.
Então você percebe que as roupas, as propagandas, a cobrança do grupo, ai, olha, nossa, você não usa mais esse tamanho, você aumentou o tamanho da sua calça. Então essas pequenas nuances do dia a dia, essas cobranças sociais veladas, podem levar ao outro lado, né? Exato. Que não são a obesidade. São, como a Dani estava falando, a vigorexia, a anorexia, a bulimia, que incide principalmente nos jovens e principalmente no público feminino, que, na minha opinião, é o que sofre uma pressão ainda maior da mídia e dos padrões estéticos que a gente, infelizmente, tem na nossa sociedade. Sim, a gente fala que é a ditadura da beleza, É. né? Que tá aí na mídia a todo vapor e é onde as crianças começam a virar ali adolescentes com um exemplo que vem da televisão, que vem das passarelas, muitas vezes, que querem ser aquilo, né? Então, assim, do próprio boneca, né? Outro dia a gente estava comentando a Barbie. Se ela fosse real, ela não pararia em pé. Se ela fosse Porque o peso da cabeça, ela cairia para frente. Desproporcional. Então, é totalmente desproporcional, né? Teve até um estrangeiro que fez um protótipo de uma Barbie real, com corpo mesmo de gente real. Só que é aquele negócio, não tem cara de... Porque a gente já foi acostumado, nosso cérebro, a vivenciar e visualizar de uma forma que é impossível chegar ali. Só que é o que busca todo momento, porque fica nos olhos de todo mundo. E a quantidade absurda de dietas para todo tipo de gosto e trauma e total desvirtuação da realidade. É impressionante. Hoje em dia existe dieta para tipo sanguíneo, Tudo, qualquer coisa que você imaginar. Exatamente. Mas são dietas que não são, a gente fala que não se mantém, né? Porque você vai fazer, tudo bem, você pode ali ter uma perda repentina, mas aquilo você vai fazer pro resto da vida, dieta? Muito difícil. Não dá. Né? Não dá. Então isso vai retornar. O organismo é muito sábio, né? E nessa questão de comportamento, a relação dos padrões de beleza, eu acho que é muito importante o papel da família ali. Porque quando você traz isso em conversa, né, em casa, quando você consegue dividir os interesses ali, a importância de uma boa alimentação com a prática de uma atividade, enfim, você consegue que aquele adolescente, aquela criança esteja inserido num meio conhecido, que sabe, consegue ter segurança do que ela pode ser e não do que ela precisa ser. Né? Então, a família é essencial nesse momento para que dê suporte a essas crianças e adolescentes, junto se preciso de um profissional ou não, para que eles cresçam com segurança, porque é muito do que o amigo vai falar, do que eles vão ouvir em algum lugar, e aí a insegurança, o jeito de, assim eu não vou conseguir me aparecer. Então, elas precisam ganhar essa autoconfiança em si, e a família acho que é o papel primordial, tem o papel primordial. E a escola também. A escola tem a autonomia e a coragem de trazer o assunto para dentro da sala de aula e colocar eles para refletirem sobre o que estão fazendo. E ainda mais que eles estão em grupo. Em grupo, né? e discutir aquilo em grupo. É muito mais eficaz. E trazer informação, porque muitas vezes as pessoas não comem direito porque não sabem o que estão comendo. Não tem a menor ideia. Então, quando você traz isso para a sala de aula, isso é uma proteína, isso é um carboidrato, para que serve, como funciona uma pirâmide, por que pirâmide não é igual para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a anorexia, o que tem a ver com o padrão de beleza? Essas questões em sala de aula sempre são frutíferas. Exato. Sempre a gente termina numa boa discussão. Porque num grupo tão grande, não há solução que não seja através do equilíbrio. Com certeza. Ouvir todos e sentir todos. Fale, Dani. O Leandro até comentou na sala de aula que, como vocês disseram, a mídia faz um papel muito grande nessa questão. E ele falou que se a gente vir uma propaganda que está mostrando alguém que é muito abaixo do peso, você desliga a TV. Porque daí você vai estar meio que... As pessoas abraçam, a sociedade abraça esse modelo que é ser magro. Então, se você parar de incentivar isso, talvez mude. Então, acho isso muito importante. E hoje em dia, com essa questão das blogueiras e o pessoal, através das redes sociais, as práticas delas são muito divulgadas. Sim. E elas pregam uma alimentação saudável, prática regular de exercícios, o que é muito legal. Tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom. As pessoas, às vezes, melhoram a alimentação por conta disso. Elas pregam muito a questão do alimento orgânico.
Eu queria que você, primeiro, Leandro, explicasse pra gente o que é o alimento orgânico. Qual a diferença do alimento orgânico pro alimento... Tem algumas questões que a gente precisa refletir. Primeiro, toda comida é orgânica, porque é de fonte de vida, é orgânico. Atribui-se o nome orgânico àqueles que não têm o uso de agrotóxicos ou insumos, que a gente chama. Adubos, agrotóxicos, venenos, pesticidas. A isso se dá o nome de orgânico. Mas toda comida, não sendo plástico e petróleo, é orgânica, certo? Então, o uso do termo já é um tanto quanto desqualificado. Mas, enfim, tudo que não tem agrotóxico, tudo que não tem agrotóxico, que não tem um insumo agrícola é considerado orgânico. E aí cria um problema. A oferta de orgânicos é muito pequena em relação à oferta dos industrializados, que aí é melhor falar. Exato. Então, em vez de falar orgânico, vamos falar industrializado e não tão industrializado. Então, fica mais... Por que não tão industrializado? Porque do momento que eu arranco da terra e trago para o supermercado, existe toda uma cadeia de produção que é industrial. Então, colocar num saquinho plástico, escrever o nome da marca, colocar ali o cloro, tirar, refrigerar, tirar da refrigeração, é um processo que vai mudando a qualidade da comida. Os orgânicos, que se autodenominam orgânicos, pregam justamente a redução desse impacto. Mas ele ser zero é impossível, a não ser que você tenha uma plantação na sua casa, que é uma tendência também, que está surgindo. As pessoas plantarem o próprio alimento em casa, fazendo hortas suspensas, pequenos jardins e consumirem aquilo. Aí a gente pode falar realmente num produto com impacto industrializado zero. Sim. Existe uma preocupação muito grande com relação a isso hoje, porque está no auge aí na mídia. E se você, por exemplo, a grande preocupação e a questão das pessoas, muitas vezes, pelo que elas ditam ser orgânico, que mesmo não sendo, né, o que o Leandro falou, mas que está ali no mercado, enfim, com essa nomenclatura, e aí é o que se vê, mas é muito mais caro do que um alface que está ali, não tem essa nomenclatura, teve o processo ali com agrotóxico, enfim. Sim, é um pouco mais caro, né? Mas aí é quando a gente começa a querer que as pessoas procurem um pouco mais sobre isso, porque, lógico, se você for naquele mercado de bairro, mas que é o mais próximo da sua casa, é o mais fácil, às vezes não vai ser o preço mais acessível. Mas hoje a gente tem muitas cooperativas, a gente tem muitos sites que fazem entrega, enfim, que vem crescendo essa demanda, até o pessoal que faz em casa e tem ele distribuído, né, essa plantação, de uma maneira um pouco mais acessível, um pouco mais barata. E aí outra questão que eu levanto é o seguinte, ele é com aquele valor naquele momento, né, mas se a gente for fazer uma análise de comer um agrotóxico, vou pelo nome mesmo, e comer um alimento puro ali, a longo prazo, quem vai ter um valor maior na sua saúde, né? Então, em questões de doenças que a gente já tem estudos comprovados em relação a isso. Então, é delicado. Eu falo muito que as pessoas têm que pensar não no momento em si. Lógico, é difícil para toda a população ter esse acesso, às vezes no dia a dia, mas o quanto se pode, ou, por exemplo, quando eu trabalho com as crianças, falo muito isso para que elas tenham de uma maneira mais fácil, né, isso em mente. Já que vamos escolher o orgânico, aquele que está sem agrotóxico, enfim, escolha o que tem mais agrotóxico no mercado para comprar o orgânico. Por exemplo, pimentão e morango. São os dois alimentos ali que são ranking na tabela com quantidade de agrotóxico. Então, se é pra gente fazer uma escolha, quero investir nisso pra minha saúde, escolha então um morango que seja orgânico, né? Agora, uma batata tem uma quantidade menor, então você pode escolher uma batata comum, que tem ali no mercado, não tá com essa nomenclatura. Enfim, são algumas estratégias que a gente vai usando para que a população acabe pensando de uma maneira mais ampla com relação a isso. A gente precisa pensar também que vivemos numa economia de livre mercado. Então, quanto maior a oferta, exato, também, melhor se torna Mas hoje existe a relação. oferta suficiente para a demanda? Então, a oferta cresce em relação à demanda. Então, quanto mais eu propagandeio que o orgânico é caro, que não vale a pena... Há um tempo atrás, muitas notícias disseram que nem tudo que se diz orgânico é também orgânico. Tem esse cuidado todo. As pessoas evitam. Quando se evita, se produz menos. Quanto menos se produz, mais caro é.
Então, se todo mundo começasse a consumir os orgânicos, o agricultor ia pensar, pô, peraí, eu vou ganhar muito mais dinheiro plantando de um jeito do que de outro. A oferta aumenta, aumentando a oferta cai o preço. Exato. Então, são duas pressões seletivas em cima desse preço. O primeiro é a oferta e demanda, as leis de mercado. E o segundo é a novidade, é o diferente. Eu pago mais caro pelo produto diferencial que eu consumo. A partir do momento que ele se torna comum, trivial, essa segunda pressão desaparece e o preço cai. Fala, Dani. Então, você disse que os produtos industrializados são mais caros e fazem mais mal para a nossa saúde. E os orgânicos fazem melhor. Então, a desigualdade social é triste, porque as pessoas que não têm tanto dinheiro não vão comprar mais caro, mesmo que seja mais saudável, porque eles não têm dinheiro. Essa dificuldade que eu comentei, né, Dani? Então, realmente é triste, porque a gente espera do nosso próprio governo, da nossa própria... do apoio ali de quem, por exemplo, está numa creche, vamos supor, né, do governo, do estado, que eles tenham também essa preocupação. O porquê não? Hoje, já trabalhei em creches desse tipo e hoje o que eu tenho para trazer? Vem crescendo essa preocupação. Ainda para que eles tenham em casa é algo um pouco distante por conta dessa relação de valores, né? E aí depois a gente pode tratar de uma outra questão que envolve isso também. Mas em relação à preocupação de governo, política, enfim, com relação às crianças que estão nessas escolas, tem melhorado. Lógico que é muito um passo de formiguinha, muito gradativo, né? Mas qual que é a preocupação hoje deles servirem um arroz que vem orgânico, as verduras, a maioria eles procuram ser orgânicas. E aí, não é a questão só do alimento puro, sem o agrotóxico em si. É onde eles trabalham também com uma cooperativa social, de família. Então, é onde eles incentivam para que pequenos agricultores de regiões próximas àquela escola produzam para que supram a necessidade daquele local. Isso já vem acontecendo, eu acho que, assim, tenho certeza que tem que melhorar muito, mas é algo que a gente que está nos bastidores, né, quem está à frente muitas vezes não vê, mas já tem uma noção que pode ser que mude num futuro próximo, eu espero, né? Eu acredito que vai mudar. É uma esperança que a gente tem, mas tem algo lá no fundinho acontecendo. A gente precisa pensar que as pessoas estão vivendo mais. Como elas vivem mais, as alterações que acontecem por causa dos alimentos aparecem. Sim. Porque antigamente, mesmo consumindo com pouco ou muito agrotóxico, eu não via os efeitos disso, porque se morria muito cedo. Hoje, vivendo até 80, 90 anos, a gente sabe o efeito que o agrotóxico causa pelo consumo diário ao longo de décadas. Então, os próprios médicos vão começar a dizer, precisa parar com isso, a população está envelhecendo mal, doente, como aconteceu com o cigarro. Até determinada época da vida, o cigarro foi considerado uma coisa boa. Depois, não valia mais a pena. Vamos parar de fumar, porque tá... Desculpa interromper aqui, Leandro. Não é rapidinho. A gente tem agora uma pergunta. Isso porque eu fui no 7 LED, né? Imagina essa câmera aqui, ainda bem que se troca aqui. Tá aqui com a gente. Ana, tá me escutando? Ana, Oi, tudo bom? tudo. Há quanto tempo você estuda aqui no Augusto? Eu estudo desde o primeiro ano e faz 7 anos que eu estudo na escola, desde 2010. Bacana. Fala, você tem alguma pergunta para fazer? Sim, na verdade eu tenho duas. Eu queria saber que como, na opinião de vocês, a sociedade lidar com a obesidade infantil e como os pais, isso pode afetar o psicológico dos pais. Maravilha, a gente já vai responder. Muito obrigada pela sua participação, Ana. Imagina. Vamos lá, então, falar um pouquinho de obesidade infantil. Sim, é uma preocupação grande hoje, né? E onde que a gente tem que atingir? É o que ela falou mesmo, o psicológico dos pais. Como que afeta isso? Então, eu que lido bastante com esse público, vejo uma preocupação um pouco maior, por exemplo, das gestantes hoje,
em relação a como se alimentar, o que ela depois no futuro pode passar para os filhos, né? A obesidade infantil vem crescendo e eu acredito que assim, essa preocupação da mãe é super importante, a preocupação de uma boa amamentação muito mais importante. Tudo tem ali o seu porquê, né, do ter chegado na obesidade infantil. Então, desde a gestação, se teve uma amamentação, saudável, que a gente fala, nem que não tenha tido tanto sucesso, mas como foi acompanhado isso, a introdução desses alimentos, né, como que é em relação ao reconhecimento da família, né, em relação aos alimentos para passar para esse bebê. E depois é onde a gente chega numa fase da criança onde ela começa a ter muito mais poder de escolha hoje em dia, né? E aí lidar com isso, os pais precisam sim ter uma preocupação com o futuro delas, porque tá se deixando muito levar ao que elas querem, que é o quê? O que o mercado propõe ali de mais legal, de mais bonitinho, da embalagem mais colorida. E essa é a nossa questão que vem aí. É bem legal perceber assim, lancheira de escola. Uma outra. Você pega a lancheira... Quem monta a lancheira de escola é pai e mãe. Ele que abre a lancheira e fala, bom, o que eu vou colocar aqui dentro? Na hora de fazer essa opção, a gente, pela pressa ou pela praticidade, fala assim, eu vou enfiar aqui qualquer coisa. O qualquer coisa ensina a criança de que aquele momento é para qualquer coisa. Exato. Não tem preocupação. Não tem preocupação com o que eu estou comendo. Então é muito importante o pai e a mãe assumirem o papel de estou educando a alimentação do meu filho, estou criando um hábito. Se é para pôr alguma coisa na lancheira, põe alguma coisa interessante. Precisa ser todo dia? Precisa ser o tempo todo? Não, porque busca seu equilíbrio. Sim. Você também não pode ficar obrigando a criança a comer de lanche tomatinho, mussarela de búfalo e alface. Todos os dias não vai dar. A criança, ela vai fazer uma revolução na escola e falar, não, chega dessa lancheira, né? Mas a ideia é você manter justamente isso. Você fala assim, pô, uma fruta, um suco, legal. Vamos evitar o suco de caixinha. E aí vem um outro lado, fazer a criança participar da refeição. Exato. Ela fazer o lanche. Olha, vamos fazer um suco para você levar, é melhor do que comprar o de caixinha. Porque nada é sem querer. Todos os produtos que são mais coloridos, todos os produtos que têm embalagens com apelos infantis, foto de bichinhos, palhacinhos, ficam na altura dos olhos da criança. Isso é feito de propósito. A gente tem que educar essa criança a resistir e entender que aquilo é exceção, não regra. É o inverso. Esse é o principal desafio, É. né? E uma coisa que o Leandro falou é muito importante, fazer com que essa criança participe desse momento. Só assim ela vai dar valor àquilo. E dialogar com aquela criança, né? Você sabe o que você está levando? Põe um tomatinho lá e uma mussarela de búfala, por exemplo. Será que ela vai saber o que é? Né? Ou vai comer ali, às vezes vai dar para o amiguinho, nem vai comer. Então, assim, fazer com que a criança participe apresentando aquele alimento, para que ela tenha interesse e que seja gostoso, prazeroso para ela também. Né? Só assim ela vai conseguir ir ali e argumentar com o amiguinho que está com um pacote colorido, de repente. Então, porque aí uma criança traz o lanche saudável, mas o amiguinho traz o salgadinho com refrigerante. Nossa. E aí? É o desafio, né? E é o que a gente, hoje em dia, eu como profissional, a gente vem trabalhando muito com as escolas em relação a tentar padronizar um pouco esse lanche do momento que é coletivo ali. Então, tem opções que não deveriam talvez estar ali naquele momento, né? Porque o lanche na escola não deixa de ser um momento educativo, né? Não é mais um momento em que a professora tem que servir, eles ficam mais independentes, mas é uma troca muito significativa para a vida adulta, né? Então, é onde a escola tem que entrar também com um papel de a nossa comunidade gostaria que mandassem Fosse uma outra forma. Alimento, exatamente, para que você incentive isso a acontecer. Porque é isso que você falou. Se você não vai conseguir argumentar e resistir a uma latinha com um pacotinho, enfim, de um salgadinho que seja, e aí eu tenho lá palitos de pepino e não desmerecendo. Mas um pode ser Nossa, do outro, né? Pode ser que até o da latinha queira o
palitinho, enfim. Mas é mais assim, deixar com que todos tenham a mesma oportunidade ali naquele momento. Às vezes a gente passa lá do lanche e escuta coisas muito engraçadas, né? Uma criança com uma comida toda saudável, os palitinhos de cenoura, a outra do lado com bolacha recheada, o outro vira e fala assim, nossa, sua mãe não gosta de você, né? Olha só. Nossa. Poxa, por que isso? Então São questões que têm que ser a trabalhadas. criança traz isso com uma mágoa. Uma mágoa. Nossa, né? por quê? E depois, assim, ainda ouvir, falar, meu, peraí. E aí é onde a gente começa alguns trauminhas ali. Pequenos. Que vai se levando para a vida adulta e depois tem que fazer um tratamento. Né? Uso de tecnologia. Muitas instituições de ensino têm um cartão que controla o que a criança come ou deixa de comer. Você proibir é pior, mas acompanha e fala assim, olha, você não acha que você não está comendo muita coisa ruim? Vamos melhorar um pouco? Será que a gente pode buscar um equilíbrio? Então, você acompanhar, principalmente os mais velhos, Sim. e principalmente as meninas, porque deixam de comer no intervalo por causa das pressões, etc, etc. Imagina Tem se que uma- orientar. orientar, Orientar, Uma menina atravessando o pátio, comendo um pão de batata recheado com requeijão, nossa, é a gorda da escola. Então, isso é muito complicado. pode, Essas né? pressões sociais têm que ser vistas durante o lanche também. E eu acho que é uma questão, por exemplo, se o Brasil foi atrás disso, né? São Paulo, a gente já tem agindo isso em algumas escolas, que é pela legislação de não servir industrializados, refrigerante, em escolas. Então, por que pode trazer de casa se eu não posso servir na cantina? Na cantina, é. Né? Nossa, essa é uma briga Então, enorme. assim, tem que ter essas questões também, colocar o público escolar para trabalhar com os pais e definir o que naquele ambiente seria o melhor para todo mundo. É que eu acho que é mais uma Deixar o- reeducação não só dos alunos, mas também de toda a comunidade, dos Exato. pais. Da comunidade Exatamente, escolar como um todo, né? Gente, poderia passar mais horas e horas aqui conversando com vocês, mas a gente vai ficar por aqui. Eu quero agradecer muito sua presença aqui. Carol, muito obrigada. Obrigada, eu agradeço muito. Leandro, muito obrigada. por Muito ter obrigado, preparado aí gente. sua rotina pra- Muito obrigado. Dani, muito obrigada. Obrigada. Queria agradecer também a Ana, que participou com a gente, e a todos os alunos aqui do 8º ano B que estiveram aqui com a gente. E muito obrigado você que acompanhou aqui a segunda edição do programa Laranja. E continue ligado aqui que a gente vai trazer muitos outros assuntos interessantes para você acompanhar. Fique ligado. Até a próxima. Beijo.